ao longo da pesquisa, né, eu fui analisando a montagem e a mise-en-scène dessa obra do diretor e percebi que nesses primeiros filmes ele faz esse investimento, né, numa montagem intelectual, numa montagem dramática e, em dado momento, a partir de Branco Sai, esses planos se alongam, o enquadramento ele fica mais fixo e esse enquadramento abre também. E, ao mesmo tempo, ele vai abandonando a entrevista como dispositivo principal e assumindo o argumento de ficção científica especificamente, como um roteiro, né? Como se fosse uma base para que essa interpretação, para que essa encenação desses personagens possa acontecer diante da câmera. Daí, o que fica para mim como questão que me faz entrar, né, na questão do corpo em relação à obra da Dirley, como você tratar desses corpos, né, desses personagens, de uma maneira singular, que dê conta, né, da sua intimidade, ao mesmo tempo, sem abandonar, que me parece o seu caso, a necessidade de falar dessa história de Ceilândia em relação a Brasília, né? E daí eu trago uma citação do Migliorin, que ele fala sobre o documentário, né, brasileiro contemporâneo, essa questão da política das imagens. O Migliorin ele fala: o personagem exemplar deve atender às necessidades que não lhe pertencem. Não há comunidade possível, não há conexão, tensão. Pensar o outro como singular é colocá-lo como presente na polis, alguém que não é exemplar, mas faz diferença na comunidade. Por vezes, simplesmente porque nele passa um mundo que não é igual sem ele. Microesteticamente falando, o singular não é o exemplar, nem o que sente diferente do outro ele é. Justamente o que sente diferente do outro ele é. Justamente o que faz do vibrar sem isolamento o mundo na sua diferença. Então eu vou tratar aqui um pouquinho dessa questão da construção da mise-en-scène do diretor com esses personagens e para tratar de uma certa passagem que acontece nesse filme, e não Era Uma Vez Brasília, de uma espécie de corpo-máquina para um corpo-arquivo, né? E daí eu vou, para facilitar, aqui eu vou começar a ler o texto. Branco Sai gira em torno de 3 protagonistas inseridos num universo de ficção científica em que Brasília foi dominado pela tecnocracia estatal. Dimas Cravalanças é um viajante do tempo incumbido por um estado futurista de desvendar um crime ocorrido nos anos 80, a invasão policial do bairro do Quarentão, em Ceilândia. A Dimas é dada a tarefa de voltar ao passado num container máquina do tempo e encontrar uma testemunha do caso. Sartana vive isolado num depósito onde coleta e conserta pernas mecânicas defeituosas, além de cuidar da própria prótese. Marquinhos é também deficiente físico e passa a maior parte do tempo se movendo pela casa em sua cadeira de rodas. Ele tem um bunker subterrâneo, onde abriga um estúdio de rádio pirata. Lá ele passa seus dias a narrar as memórias do Quarentão, embalado por raps daquela época. Segundo ele, Branco Sai retifica uma citação à fala da polícia ao invadir o Quarentão, minutos antes de começar a chacina. Nesse dia, Marquinhos foi baleado e perdeu o movimento das pernas, tornando-se cadeirante. Sartana foi atropelado pela cavalaria e teve uma perna amputada. Há uma cena no filme em que são mostrados seus testemunhos, Dimas depositado nas paredes do container, entrevistas com Marquinhos e Sartana sobre o fato. O universo de ficção científica permanece em Era Uma Vez Brasília. O filme começa numa passarela que cruza a linha do trem em Ceilândia. Vemos o retorno do personagem de Marquinhos, que trama um plano aos sussurros com uma mulher negra que depois sabemos ser Andréia, ex-presidiária e integrante do exército revolucionário chefiado por ele. Somados ao roteiro de ficção, o diretor filma os protestos contra o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que tomava a cidade à época. Enquadrado num plano geral fixo, o líder da tropa está em frente ao plano central, Planalto Central, que parece queimar pelas chamas dos manifestantes. Ouvimos trechos da sessão final do julgamento no Senado, além do primeiro pronunciamento de Michel Temer como presidente interino. Enquanto isso, WO4 é um prisioneiro de Estado enviado numa viagem espacial em direção ao planeta Terra. Em troca de sua liberdade, as autoridades lhe confiam a missão de assassinar Juscelino Kubitschek. Sentimos a duração da jornada em plano de sequência de longa duração.
Neles, o personagem espera a chegada e remoe a saudade de casa, confinado no espaço estreito da antiga nave. Ele acaba, entretanto, desembarcando na Ceilândia de 2016, em meio aos protestos. WA4 acaba se encontrando com Marquinhos e decide se filiar ao exército que pretende derrubar o Congresso Nacional. Bom, em entrevista, a pesquisadora Cláudia Mesquita diz a Dirley que percebe, era uma vez um paradoxo entre a forte presença do acontecimento no filme, escrevendo na atualidade política, que nesse caso era o golpe, né, o impeachment, no cenário, e um certo abandono de estratégias documentais com uma construção cênica, ao que o diretor concorda. A Dirley explica que seus filmes não têm roteiro, ele cria um contexto ao personagem e a partir disso filmam com uma etnografia, câmera parada, observando. Por conta disso, chama o método de etnografia da ficção. À medida que o diretor investe na construção da mise-en-scène, há uma mudança na dinâmica entre fala e corpo nos filmes. Em Branco Sai, os corpos que falam passam a dividir espaço com corpos que se movem silenciosamente diante da paisagem. Em Era Uma Vez, os corpos calam ainda mais e, quando não falam, são hesitantes e inconclusivos. Nas palavras do diretor. Cadê a citação? Esses personagens no filme estão num estado tão estranho, é quase telepata. Aquela história, essa fala de cinema aprisiona os personagens de periferia. Por mais que eles falem, estão falando com a classe média. Como que a gente pode negar isso? Como deslocar suas falas? Porque tem uma demanda de pauta política. Esse corpo da periferia já foi pautado, a intermediação nossa. Enquanto cinema, enquanto literatura, cria essa pauta. A gente vira o explicador do processo. Eu tenho medo disso. Será que a gente pode radicalizar mais? Que as falas tragam outros sentimentos? Talvez o não dito, as conversas atravessadas, tragam alguma coisa. Bem, a fala de Dirley aponta, sim, para um jogo duplo dos corpos em sua obra. Por um lado, ele assume a vontade de liberá-los do aprisionamento historicamente perpetrado. Por outro, propõe uma construção cênica aos personagens a partir de espaços interiores e estreitos, onde eles fabulam sua própria condição. Para dar conta dessa duplicidade, pretendo ler a encenação dos corpos na obra de Dirley como composição de uma passagem do corpo-máquina ao corpo-arquivo. Bom, o que seria esse corpo-máquina? No Nascimento da Biopolítica, o Foucault ele analisa o avanço do neoliberalismo americano como uma produção de modo de ser e pensar, que tem como característica principal a análise do comportamento humano, ou ainda o abandono de uma lógica histórica de processo em favor de uma racionalidade interna da programação estratégica da atividade dos indivíduos. Um sintoma desse modo de pensar é seu caráter deshistoricizante, que favorece a individuação das capacidades humanas sob a ótica da eficácia. O autor defende, assim, o advento de um corpo-máquina próprio do homem neoliberal. Para ele, a competência do trabalhador é uma máquina, sim, mas uma máquina que não se pode separar do próprio trabalhador. Nesse sentido, dentro do cenário neoliberal, o corpo-máquina ele é compreendido no sentido positivo. No entanto, essa máquina não tem duração de vida. Sua duração de utilizabilidade tem sua obsolescência, tem seu envelhecimento. Bom, o que a gente vê em Branco Sai, principalmente, é que Marquinhos e Sartana eles são apresentados literalmente como corpo-máquina, na medida que essa cadeira de rodas que o Marquinhos usa e essa prótese do Sartana remetem ao trauma que eles passaram, né, em Ceilândia, no baile do Quarteirão, mas ao mesmo tempo é a partir desse trabalho sobre essa máquina que eles a partir do trabalho dessa máquina que eles atuam e encenam, né, seu cotidiano nos filmes. Bom, por outro lado, eu apresento o conceito do corpo-arquivo, que na verdade foi uma leitura da Silvia Furtado, do Érico Lima, a partir de Branco Sai, que defende esse corpo que produz memória e que encapsula passado e presente. Na medida em que eles trabalham sobre essa extensão do corpo deles, né, e remetem ao crime que aconteceu no Quarentão, eles se voltam ao passado, né,
Então, nesse sentido, essa máquina, que seria um aprisionamento, passa a ser, na verdade, o que torna possível no filme apresentar essa história de segregação, né, que eles sentiram na pele. Bom, em Era Uma Vez Brasília, principalmente, o corpo ele aparece mais profundamente. Tem uma sequência que é narrada... A gente pode passar aqui rapidinho? Isso. Que é a sequência da nave, do WA4, em que ele está viajando, né? E cai para cair depois, em 2016, em Ceilândia. E são planos longuíssimos em que ele não fala e nenhuma ação parece muito conclusiva, o que me leva à noção de gesto, né, conforme é apresentado pelo Agamben, né, que ele fala de uma gestualidade pura, de uma comunicação, de uma pura comunicabilidade. Então me parece que a partir dessa cena, principalmente, né, nos filmes do Adirley, existe esse caminho, né, de um certo parte das entrevistas, de um testemunho falado, para um testemunho do corpo, né, que também trabalha no campo da afecção em relação ao espectador. E daí, para fechar, né, a ficção científica, segundo também uma leitura do Alfredo Suppier sobre Branco Saio, ela dá à mostra, né, uma cartografia dessa perda e da imobilidade desses personagens, que é escrita nesses corpos. E dessa forma é que o diretor traz, né, através desses corpos, um trauma que na verdade é um trauma de Ceilândia, né, um trauma desse território pelo qual ele se debruça desde o primeiro filme.